Bom, iniciei a gravação para deixar gravado também essas dúvidas para os colegas, né, que não puderam estar presentes aqui nesse encontro ao vivo, né? E aí, então, nós vamos agora iniciar a correção da segunda parte do questionário, né, que é sobre a questão da organização territorial do Estado, os sistemas de governo. E a primeira dúvida surgiu com relação às competências administrativas exclusivas e comum e a competência legislativa privativa, exclusiva e concorrente. Bom, vocês vão encontrar, e é muito importante vocês fazerem uma leitura no texto da Constituição. Não precisa decorar o texto da Constituição, não, gente, mas é importante ler e aos poucos vocês vão gravando e saber onde vocês vão encontrar, né? A gente tem que ocupar a nossa memória com pensamento crítico, né? Com referências, princípios, etc., em vez de ficar decorando isso. Mas a memorização também vem com o tempo que vocês vão tendo contato, né, com o texto constitucional. Então, a competência, você tem as competências legislativas e as competências administrativas. Essas competências estão na Constituição, nos artigos 21, 22, 23 e 24, principalmente. A gente vai encontrar em outras partes da Constituição, né, distribuições de outras competências, como com relação, por exemplo, às competências tributárias, que vocês vão encontrar no artigo 150 e seguintes. Tá? Mas ali nos 21 a 24 está o principal das competências. No artigo 21 e 23, a gente encontra as competências administrativas, ou seja, são aquelas capacidades, o que pode, né, a União, os estados, o município, o Distrito Federal fazer em termos de competências administrativas, que é, por exemplo, proteção ao meio ambiente, né, poder de polícia, né, essa ação do Poder Executivo para a efetivação de políticas públicas. Tá? Então, as competências administrativas, né, elas podem ser competências exclusivas ou comuns. E as competências legislativas, é competência para legislar, né, sobre determinada matéria, né, portanto, criar direito, né, essa competência ela está no artigo 22 e 24 da Constituição. Faço a leitura, né, e ali, então, essas competências legislativas elas se dividem em competências privativas, exclusivas e concorrentes. Bom, o que é cada uma dessas competências? A competência administrativa ela pode ser exclusiva, o que significa, então, que ela pertence exclusivamente, unicamente, àquele ente federado. Então, quando você fala compete, né, à União determinada competência administrativa exclusiva, significa que essa competência pertence exclusivamente à União e não pode, em hipótese nenhuma, ser delegada. Tá? Então, vamos pegar o texto da Constituição aqui, só para a gente dar um exemplo de algumas competências exclusivas, ali no artigo 21 e seguinte. Então, vai entrar o título 3 da organização do Estado, né? Então, aqui vai falar da organização, inicialmente começa com a organização territorial e a distribuição de competência no território do Estado, né? E ali, então, no artigo 21, nesse título 3, que é sobre a organização do Estado, nós vamos encontrar compete à União, né? Artigo 21, compete à União, 2 pontos. E aí vem os incisos do artigo 21. São vários incisos, são 25 incisos. E alguns desses incisos são divididos em alíneas. Tá? Então, vocês têm ali declarar guerra e celebrar a paz, né, no inciso 2. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, inciso 1. Inciso 3, assegurar a defesa nacional. Inciso 5, decretar estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Inciso 7, né, emitir moeda, e assim vai. Essas são competências administrativas, pelo que vocês podem ver, pelo teor, né, pelo conteúdo dessas competências. E pelas suas características, né, o que também
fica bastante claro se a gente faz a leitura desse artigo, são competências que não têm condição do Estado membro ou do município exercer ou compartilhar com a União. Por exemplo, declarar a guerra e celebrar a paz. Imagina, né, se o Estado membro ou o município, né, pode declarar a guerra, né, em nome do Brasil, ou o município fazer uma guerra com outro Estado estrangeiro. Então, a competência exclusiva são aquelas competências que, pela sua característica, né, elas não podem ser delegadas. Elas são exclusivamente, e no caso do artigo 21, exclusivamente da União. Né? A mesma coisa lá, assegurar a defesa nacional. O município vai defender, né, o Brasil inteiro, né, ou um Estado membro. Né? Emitir moeda. A questão de emissão de moeda, até que existem alguns estados federais, né, um exemplo muito pertinho da gente foi a Argentina, Estados Unidos também já teve isso, né, é a possibilidade dos Estados-membros emitirem moeda. Então, isso é um federalismo bastante aperfeiçoado, bastante descentralizado. Vamos lembrar, a gente já comentou isso nos vídeos, né, a gente comentou e repetiu isso também nas outras aulas, inclusive da pós-graduação, que eu coloquei à disposição de vocês também, para vocês assistirem. É interessante assistir, gente, até para vocês já começarem a pensar e se preparar, né? Tá bom que ainda falta muito tempo, mas esse tempo passa rápido. Né? Quando vocês forem fazer mestrado e doutorado, tem ali disponível algumas aulas de mestrado e doutorado para vocês assistirem, né? E aí o debate, ele vai ser um debate muito mais aprofundado, um debate teórico-crítico. Aliás, debate teórico-crítico a gente já faz aqui, mas na pós-graduação a gente tem a oportunidade de aprofundar muito mais, de ler outros autores, etc. Então, né, nós estamos falando com relação à emissão de moeda, né, você tem alguns estados federais onde a descentralização é tão grande que permite, inclusive, né, que os estados-membros possam emitir moedas. Né, você tem estados federados mais descentralizados, e federalismo significa descentralização, busca permanente de descentralização. Né? Então, o federalismo, vamos imaginar aqui que é federalismo, né, essa ideia de uma pirâmide, né, onde a União vai ficar com aquelas competências mais gerais, genéricas, competências de relações internacionais, é óbvio, essas aqui que eu estou, né, algumas delas, né, que eu estou lendo para vocês, mas que vai deixar a maior parte das competências para os Estados-membros ou para os municípios. Tá? Então, daí essa ideia da pirâmide. Né? O município, aquilo que é mais próximo da população, né, deixa para aquela esfera decidir. Né? É o princípio que a gente já comentou também antes, é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, aquilo que puder ser resolvido pela esfera do município, deixa o município resolver. Né? Aquilo que o município não der conta de resolver, você passa para a esfera imediatamente maior, que é o Estado-membro. E aquilo que o Estado-membro não der conta, não pode, por ser com a característica da competência, né, passa para a esfera maior, que é a União. Então, os Estados federais mais avançados, eles têm essa formatação. No caso do Brasil, nós temos uma tradição muito centralizadora, né, mas, ao mesmo tempo, é uma dupla tradição, há uma contradição aí, né, porque, de um lado, a gente tem uma tradição municipalista, de poder local forte, mas, do outro lado, né, de um poder central muito forte, até pela origem do nosso federalismo, que é um federalismo centrífugo, ou seja, ele nasce de um poder central forte, uma união forte, e busca até a descentralização. Né? Então, essa tradição, no caso brasileiro, né, é uma tradição que é dupla, né, que é contraditória. De um lado, um município muito forte, né, mas, de outro lado, também uma centralização do poder, mas que vai viver em determinado momento, né, algumas contradições, principalmente a partir do momento onde o imperador Dom Pedro I volta para Portugal em 1834, né, e deixa o seu filho, o herdeiro do trono, Dom Pedro II, com 5 anos de idade. Então, você vem um período, né, de fortalecimento de um sistema parlamentar. Né? Isso é muito original, é muito diferente no caso brasileiro. Né? E que faz, então, nesse período, um fortalecimento das províncias, etc. Mas, enfim, o nosso federalismo,
ele nasce em 1891 de uma forma bastante centralizada, né, e depois, mas em 1891 é a Constituição a mais descentralizada da nossa história, né, mas depois você vem constituições que vão alternando centralização, descentralização. Isso vai muito de acordo com o momento histórico, né, brasileiro. Então, se a gente pega no período da regência, né, você tem um fortalecimento das províncias, né, e do legislativo, né, justamente pela ausência do imperador, mas depois vem o Dom Pedro II, que é um imperador que vai ter uma relação boa, né, com o parlamento, que respeita, né, o parlamento, né, então, diferente do Dom Pedro I. Então, você tem ali um período ali de um sistema parlamentar, de uma monarquia constitucional, né, com respeito maior ao parlamento. Em 1891 vem a República, né? Em 1889 a proclamação da República, em 1891 vem a Constituição Republicana, né, que vai criar no Brasil, então, o federalismo. E nesse momento a gente tem um federalismo dual, que a gente já tem a oportunidade de comentar também. Né? O federalismo dual, onde então, você tem uma separação grande entre as competências da União e as competências dos estados. Não há esse compartilhamento de competência que a gente vai ver ali. Tá? Então, nesse federalismo dual, então você tem um federalismo que foi o mais descentralizado da história do Brasil. Mas depois você vem a chamada Revolução de 30, da Revolução Constitucionalista, São Paulo, 1932, 33, 34 a Constituinte, que dá origem à Constituição de 34, e a gente tem a nossa primeira Constituição Social, em 1934. Essa Constituição estabeleceu um Estado Social, ela já começa a estabelecer também um federalismo de cooperação, né, onde, então, você tem competências compartilhadas entre a União e os Estados-membros. Mas até aí nós estamos com o federalismo de duas esferas, ou federalismo de dois níveis. Em 35 tem a chamada intentona comunista, né, Getúlio aproveita a oportunidade para fechar o regime, não cumpre a Constituição de 34 e outorga ou impõe a Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo. Nesse caso, então, desaparece a federação. Então, é mais ou menos um movimento de fechamento e abertura, na medida em que você busca democracia, né, ou centraliza autoritarismo. Essa conexão entre autoritarismo e democracia é uma conexão que pode ser feita até com uma certa facilidade. Né? A gente vai ver os países do mundo, embora, obviamente, se trate de uma ciência social aplicada, né? Então ela é uma ciência histórica, né? Ela é relativa, ela tem sempre exceções. A gente vai ver que, na maior parte dos casos, quanto mais centralizado o país, mais autoritário. Quanto mais descentralizado, maior, né, a possibilidade de aprofundamento da democracia, porque você aproxima o poder da população. Então, se você fortalece o município, se você fortalece, né, o Estado-membro, você está, de alguma maneira, fortalecendo a população, os mecanismos de controle da população, né, sobre o poder. Quanto mais você centraliza, mais você afasta a população do poder. O Rodrigo ali fez uma observação, o livro História da Riqueza no Brasil, de Jorge Caldeira, mostra que durante a colônia e durante o Império eram como capitanias, sim. Isso é muito interessante na formação do caso no Brasil, né? Tem um outro livro do Alberto Venâncio Filho, né, que fala da formação do Brasil, né? De um lado, muito a fraqueza da presença do Estado português no Brasil inicialmente, né? E você tem as capitanias hereditárias, as 15 capitanias hereditárias, né? Onde essas capitanias são distribuídas para nobres, para amigos do rei. Né? E aí você tem esse responsável pela capitania hereditária, né, que vai... Tem até um outro estudo também, de um livro que eu recebi outro dia, muito interessante, depois eu vou pegar para recomendar para vocês, né, que faz um processo, mostra esse momento, né, como que o Brasil nasceu privatizado. Né? Ou seja, como que, então, esses responsáveis por essas capitanias, que são gigantescas, né, são muitas sesmarias, para vocês terem só uma ideia, né, a divisão em capitanias hereditárias no Brasil, o número de capitanias hereditárias era o mesmo da Ilha dos Açores, que é uma ilha desse tamanhinho. Né? Então, você imagina uma capitania hereditária, a dimensão do território dessa capitania hereditária, né, que tem um responsável que privatiza o poder do Estado português, né, nos Açores,
e no Brasil, que é aquela imensidão, é terra que não acaba mais, Sesmarias e mais Sesmarias, né? Então, as cidades começam a ser formadas na terra de determinadas pessoas, né? E que passam, esses responsáveis ali, passam a ser essas famílias, né? Passam a ser mais ou menos aquelas famílias que mandam no delegado, né? A cidade está na terra deles, manda no prefeito, né? O que acontece até hoje. Às vezes até mandavam no padre, né? Estava ali todo mundo perto. E isso é uma marca muito grande, né? Da privatização do poder do Estado, né? Ou da fraqueza do poder do Estado português, né? Inicialmente. Daí, né? Essa ideia de, de, de autonomia, né? Que você menciona aí, nas capitanias, né, hereditárias, né, nas províncias e nas cidades, né, que vão surgir na terra desses grandes proprietários de terra, né, grandes propriedades de terra que existem até hoje. Daí, lembrando que em 1850, né, quando você tem a lei de terras no Brasil, os Estados Unidos estava distribuindo milhões e milhões de hectares de terras para milhões de pessoas, de famílias, o que criou, então, a base de uma economia capitalista forte, né? Muito importante a gente lembrar isso também, né? Uma vez que pessoas confundem por desinformação, né? Falar, reforma agrária é coisa de comunista, reforma agrária é coisa de socialista. Não, né? Depende do modelo de reforma agrária. A reforma agrária é um meio, né? O processo de colonização que aconteceu nos Estados Unidos em 1850 não foi bem uma reforma agrária, né? Quer dizer, aqueles aventureiros, né? Os chamados cowboys, pessoas do Oeste, né, e mesmo o exército americano, ele vai tomando, né, parte do território, mais da metade do território mexicano, território que a coroa inglesa tinha assumido, territórios dos povos originários, né, principalmente a Flórida, que era dos povos originários, tomado pelos espanhóis, depois tomado, né, pelos norte-americanos na guerra contra a Espanha. Essa expansão territorial, né, significa ali que você tem um momento de distribuição, né? Ou seja, o Estado ele toma conta desse território, depois chega para a população do leste, né, e distribui, né, milhões de hectares para milhões de famílias, distribuindo, portanto, propriedade privada dos meios de produção. Vamos lembrar isso, que isso é muito importante, né? Um forte capitalismo, né, e o capitalismo ele funciona com base na propriedade privada dos meios fundamentais de produção, né? E o que você tem ali é distribuição para milhões de pessoas de propriedade privada de meio fundamental de produção. Então, uma reforma agrária para distribuir propriedade privada, né, como foram feitas as reformas agrárias no Brasil, não tem nada a ver com socialismo ou comunismo. Né? Uma reforma é a base de um capitalismo pujante. Né? Já sim. Louvável não, né, Rodrigo? Porque eles roubaram isso dos mexicanos, dos índios, etc. Na verdade, o que eles fizeram é uma estratégia poderosa para distribuir propriedade privada para milhões, né, de pessoas. A Califórnia chegou a ser a quinta economia do planeta. Bom, então, voltando aqui, senão a gente se perde, vai lá para longe e esquece de responder a pergunta. Peraí. Voltemos à pergunta. Então, nesse caso, no Brasil, você tem, isso uma confusão que costuma muito acontecer, né? Essa ideia entre descentralização e privatização, que é uma ideia que retorna lá na década de 80, né? Então, ou seja, o que a gente tinha muito no Brasil era a ausência do poder do Estado português, né? As famílias elas vão assumir com a autonomia, né, a gestão do seu território. Então, assim, não é bem uma estrutura descentralizada do Estado, né, mas é mesmo uma privatização de determinadas funções que deveriam ser de um Estado, daí que são assumidas e dominadas por famílias. Famílias essas que continuam até hoje. Daí vem a experiência, né, do a experiência aqui no Brasil do coronelismo, né, a prática do coronelismo, a distribuição de patentes de coronéis, né, para os grandes proprietários de terra, né, e esses chamados coronéis locais, entre aspas, né, que eram os grandes proprietários de terra. A gente vai ver assim, em livros que ilustram muito esse período, muito interessante, né, que, por exemplo, os livros do Jorge Amado, né, que mostrava aqueles coronéis com uma dupla moral, né, em casa, com os filhos, com a esposa, eles eram super rigorosos, se mostravam como bons católicos,
mas depois, né, tinha aquela vida paralela com amantes, frequentavam o Bataclan, né, enfim, aquela vida dupla, né, e esses caras mandavam no prefeito, mandavam, né, no delegado, né, que mostrava muito esse poder pessoal de determinadas famílias que dominam ainda determinados estados da Federação Brasileira. Isso explica muito, né, essa lógica aí, no caso do Brasil, né, de você ter ainda famílias que estão presentes, por exemplo, no Senado Federal. Algumas famílias estão presentes na política brasileira desde a independência do Brasil, desde 1822. Né, no Brasil, são famílias que dominam, né, que dominavam determinadas regiões, começam lá com aquelas sesmarias, com as capitanias, depois dominam determinadas regiões, determinadas cidades, e assim vai. Se chegar até hoje, né, no Ceará, por exemplo, a família Gereissati, a família do Ciro Gomes, a família Gomes, né, a gente viu outro dia um ato interessante, né, de bravura, foi contra uma insurreição indevida e absurda da polícia militar, mas muito típica do coronelismo, daquele sujeito, na polícia mando eu, então o cara pega um trator e ele vai fazer lá as coisas com a própria mão, etc., corajoso, mas que marca muito essa cultura, né? A família do Antônio Carlos Magalhães, que dominou a Bahia durante muito tempo, hoje o filho, o neto, né? O filho que era um grande herdeiro político do Antônio Carlos Magalhães, né? Faleceu, mas o neto é hoje prefeito da Bahia. Então, são famílias que vão dominar, que vêm dessa origem, né, justamente dessa privatização, ou seja, de como que determinadas famílias assumem esse poder local. Bom, a gente tem um desvio enorme aqui, né? O Rodrigo sempre trazendo aqui contribuições para a gente, mas vamos voltar lá à questão do questionário, né, para a gente não perder a dimensão. Lembrando que a história é muito importante. Então, né, essa discussão é muito importante também. É importante a gente fazer uma localização histórica, contextualização histórica, para a gente entender o país que a gente vive, o mundo que a gente vive, senão a gente não vai entender nada. A história é fundamental. Eu acho que cheguei até a falar em sala de aula com vocês, que bastavam 2 matérias, né, para a gente compreender tudo. E dessas 2 decorrem todo o resto. Filosofia, tudo vem da filosofia, né? A química, a matemática, né? Vamos lá voltar na antiguidade clássica, na Pitágoras, né? Filosofia, astronomia, física quântica, vem da filosofia, né? E história. Com filosofia e história, a gente dá conta de tudo, e tudo vem, né, dali, e a gente precisa dessas 2 matérias para entender qualquer outra coisa que a gente faça na vida. Né? Então, por isso que é sempre importante esse diálogo com a história, com a filosofia. Bom, voltando então ao questionamento, né, para a gente acabar a aula, a gente acaba não respondendo nada. Tá lá. Então, a competência administrativa, então, vamos ser mais objetivos agora. A competência administrativa exclusiva é aquela que não pode ser delegada. Então, vocês vão fazer uma leitura do artigo 21 e vão perceber que essas competências, pela sua característica, né, elas são competências que não podem ser delegadas. Eu citei algumas aqui. Outras, como, por exemplo, a emissão de moeda, né, como a gente estava comentando agora, elas podem, sim, ser delegadas. Né? E tem até outras aqui. Bom, a gente depois vocês olham, dá uma olhada e vai pensando assim, manter o serviço postal e correio aéreo nacional, né? E talvez seja uma competência, né, de característica nacional. Mas, por exemplo, exploração direta ou mediante autorização, concessão ou permissão de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Talvez pode ser uma competência compartilhada, dependendo do alcance, né, da rádio, do alcance da TV. Tem TVs que têm um alcance só regional. Se bem que agora, cada vez, tudo mais tem alcance global mesmo. Acaba que essas coisas vão ficando para lá. Mas serviço de energia elétrica, podia ter, né, isso local, e aliás você tem, né? Você tem algumas concessões nesse campo, sim, que são locais. Mas depois vocês façam uma leitura aqui, né? E dá uma reflexão sobre isso, sobre o grau de descentralização, né, da nossa federação. Então, já a competência comum é aquela competência que pode ser exercida simultaneamente, né, por todos os entes federados. Então, aí a gente vai lá no artigo 23 da Constituição. Fala, é competência comum da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, no Brasil, são entes federados a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Né? Então, você tem um Estado federal, pessoa jurídica de direito público internacional, que é composto pela União, pessoa jurídica de direito público interno, que tem seu executivo, legislativo e judiciário, pelos Estados-membros e Distrito Federal, que também tem seu executivo, legislativo e judiciário, e pelos municípios. Lembrando que o Distrito Federal tem, né, características sui generis, né, que a gente trabalhou ali, e depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar à questão. E ali, então, né, no artigo 23 está lá, é competência comum, ou seja, aquelas competências podem ser exercidas simultaneamente, né, e que o exercício de uma competência por um ente não vai atrapalhar o outro. Pelo contrário, eles podem até agir conjuntamente, fazer, né, ações cooperadas, né, cooperativas. Então, ou seja, o fato da União agir não impede o município, o Estado, o Distrito Federal de agir e vice-versa. Então, está ali, né? A gente vai ver pela natureza dessas competências administrativas, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público. Olha, aí é óbvio, a União, Estado, município vão zelar, vão agir conjuntamente. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, o município tem que ter política pública, né, de saúde, de proteção às pessoas, né, portadoras de deficiência. Não gosto dessa expressão deficiência, tá? Estou lendo aqui a Constituição, né, são pessoas que têm outras deficiências, né, a diversidade, né, deficiências todos nós temos e eficiências todos nós temos. Eu não gosto dessa palavra, e pior ainda a palavra utilizada no castelhano, né, que é a incapacidade, incapacitados, não gosto, não gosto. Né? As pessoas têm capacidades diferentes, eficiências diferentes, características diferentes, e muitas vezes você perde, né, ou seja, se você perde uma característica, você fortalece outra e assim por diante, né, em vários aspectos. Mas, né, então, aqui isso é uma competência da União, do Estado e do município, cuidar da saúde, assistência pública, proteção, garantia das pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras, o valor histórico, artístico, né, e assim vai. Né, proteger o meio ambiente. Então, aí é nesse momento que o município vai ter uma secretaria de meio ambiente, o Estado vai ter um secretário, uma secretaria de meio ambiente, órgãos de proteção ao meio ambiente, e a União vai ter um Ministério de Meio Ambiente com órgãos de proteção ao meio ambiente. Então, é uma ação conjunta. Lembrando, então, obviamente, que cada uma dessas esferas, né, a União vai estabelecer normas administrativas que se aplicam aos servidores da União. E como que esses servidores da União vão agir, por exemplo, na proteção do meio ambiente. O governador do Estado, a governadora, vai estabelecer normas administrativas de proteção, né, do meio ambiente pelos órgãos do Estado. E essas normas administrativas se aplicam aos servidores do Estado. Não se aplicam nem aos servidores da União, nem aos servidores do município. Assim como as normas administrativas da União não se aplicam nem aos servidores do Estado, nem aos servidores do município. E a mesma coisa o município. Vai ter lá uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai ter órgãos de proteção do meio ambiente, né, e as normas administrativas criadas na esfera municipal se aplicam e devem obediência a essas normas, né, os munícipes e os servidores municipais. Tá? Então, não é que haja uma hierarquia, guardem isso. Não há uma hierarquia entre União, Estado e município. Daqui a pouquinho a gente complica isso aí um pouquinho. Né? Mas são esferas de competências distintas, onde um não deve entrar na esfera do outro. No caso das competências comuns, como se refere o artigo 23, aí eles podem exercer simultaneamente. E deve haver uma cooperação. Claro, vai ser muito mais eficiente se a Secretaria Municipal, com seus servidores municipais, no momento em que for agir para defender o meio ambiente, combine essa ação, né, com a Secretaria Estadual e com o Ministério, né, que pertence à União, o Ministério Ambiental. Né? Mas lembrando que cada servidor é subordinado à sua esfera própria. Então, servidor municipal subordinado ao prefeito, servidor estadual subordinado ao governador, servidor federal subordinado ao presidente. Né? Isso dentro do âmbito do Poder Executivo. Né? Nos outros poderes, né, o Poder Judiciário, né, o servidor do Judiciário Federal é subordinado a cada Judiciário Federal, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, né?
federal. Né? O servidor do Poder Judiciário do Estado é subordinado à Justiça Estadual. Né? Não tem servidor do Judiciário do município, porque o município não tem judiciário, mas tem legislativo. E aí se aplica a mesma lógica. Tá? Ficou claro isso? Então, as competências comuns são aquelas exercidas simultaneamente, né, onde um não vai atrapalhar o funcionamento do outro. Já na competência legislativa, artigo 22. Aqui, então, importante, compete privativamente à União legislar sobre. Aqui a gente vai ver a característica muito centralizada de nosso federalismo. A maior parte das competências, as mais importantes competências legislativas, estão com a União. Né? Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não acontece na Suíça, né? Isso não acontece, acontece muito menos no México, acontece muito menos na Argentina. Tá? Então, vamos ler aqui. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Né? Então, são coisas que estão no cotidiano das pessoas. Direito de família. Não tinha problema nenhum deixar isso para o Estado legislar, por exemplo. Né? E em muitos lugares o Estado é que legisla. Direito comercial, direito penal. Nos Estados Unidos, cada Estado-membro legisla sobre matéria de direito penal. Aqui não. Aqui é a competência da União. Né? Direito processual, mesma coisa. Né? Direito eleitoral, nos Estados Unidos você tem cada Estado-membro tem sua própria legislação pessoal, né? Aqui muda. Direito marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, sobre desapropriação, sobre serviço postal, e assim por diante. Depois faça uma leitura do artigo 22, né? Não precisa decorar isso aqui, não. Vocês têm que saber do que se trata, vão ter referência à medida, né, que vocês vão consultando toda vez que precisar, né, fazer um trabalho, uma pesquisa, toda vez que quando vocês forem advogados, juízes, vocês vão estar sempre com a Constituição do lado, né, e sempre consultá-la, né, quando necessário. O que a gente vai aprender aqui, né, em vez de decorar, gastar, né, energia decorando isso, né, é aprender a interpretar isso, é saber onde está e consultar o tempo todo, né, que for necessário consultar. O trabalho do jurista é o trabalho de interpretação. O trabalho nosso, né, como juristas, das mais diversas áreas, quando a gente for advogado, delegado, juiz, promotor, né, professor, etc., né, é interpretar, aprender a interpretar a norma jurídica. Né? Isso aí a gente vai continuar, vão continuar estudando, vão estudar a hermenêutica constitucional, né, vão estudar a teoria da Constituição, onde vocês vão ver coisas importantíssimas para aprender como interpretar o sistema jurídico, como interpretar a norma infraconstitucional de acordo com a Constituição sempre. Né? Vão aprender a diferenciar princípio de regra, tudo isso. Bom, tem uma outra questão aqui, professor, sobre as competências legislativas comuns. Essa pertence a mais de um ente federado ou a todos? Bom, importantíssimo, Gabriel, importantíssima essa pergunta, Gabriel. Bom, não há competências legislativas comuns. Então, vamos lá. A competência, vamos lá, competência privativa. Então, vamos só terminar a competência privativa, que a gente chega à competência legislativa comum. Não, comum não, desculpa, concorrente. Não, sim, as competências legislativas comuns. Sim, sim, sim. Né? As competências legislativas comuns pertencem a todos os entes federados simultaneamente. Tá? Então, se a gente voltar lá no artigo 23, você vai ver isso escrito aqui no caput. Olha lá. É a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, todos os entes federados têm competência comum. Todos esses incisos do artigo 22 dizem respeito à competência comum. Agora, essa sua pergunta, Gabriel, é muito importante, como eu ia dizendo, por quê? Porque eu vou explicar agora por que a competência legislativa não pode ser comum e por que a Constituição, então, utilizou a expressão concorrente. Tá? Então, a competência legislativa não pode ser comum. Então, vamos lá. Compete o artigo 22 sem problema, Gabriel. E não, é isso, a pergunta foi ótima, porque é importante para a gente diferenciar essas competências legislativas das competências administrativas. Eu não estava aqui brincando, é sério, é muito importante, porque as competências legislativas, por que elas não podem ser comuns? Vamos trabalhar isso agora.
Então, a competência privativa vem aqui esses incisos, e aí, então, no parágrafo único, importantíssimo isso, vem lá 29 incisos, são aquelas divisões do artigo que são sempre em algarismos romanos. Eu ia falar algoritmo, estou com algoritmo na cabeça, agora é tudo algoritmo. Em algarismos romanos. Então, vai até 29. Né? Vocês lembram? Vocês estudaram algarismo romano? Eu estudava isso muito na escola. Eu acho que hoje, talvez não estudem mais. É interessante. Depois vocês procurem fazer uma conta de divisão, multiplicação com algarismo romano. Não vão conseguir nunca. Né? A matemática avançou justamente com os números arábicos, né? O avanço da matemática que vem do Oriente. Bom, o parágrafo único vem lá. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Bom, esse parágrafo único vai dizer por que no artigo 22 se utiliza a expressão competência privativa e no artigo 21 a gente vai falar em competência exclusiva, embora não esteja escrito aqui. A competência exclusiva, ela não pode ser delegada, né? São as competências administrativas do artigo 21. Ou seja, a União não pode delegar ao Estado-membro, não pode autorizar o Estado-membro a declarar guerra. Né? E assim vai seguindo. Né? Já na competência privativa, essas competências são privativas da União, mas excepcionalmente, vamos lá no parágrafo único, uma lei complementar, ou seja, uma lei feita pelo Congresso Nacional, uma lei complementar federal. Essa lei complementar federal, e qual que é a diferença de uma lei complementar com uma lei ordinária? A lei ordinária, o quórum da lei ordinária é 50% mais um, havendo quórum. Ou seja, então você pode votar uma lei ordinária com a presença de 50% mais um, né, dos presentes, e basta 50% mais um dos presentes para aprovar a lei ordinária. Confundiu? Ficou claro. Uma lei ordinária pode ser aprovada com 50% mais um dos presentes, havendo quórum. E o quórum é de 50% mais um. Então, numa situação mínima, né, uma lei ordinária pode ser aprovada com 25% mais um de todos os deputados e todos os senadores. Já uma lei complementar, não. Uma lei complementar só pode ser aprovada com um de todos os deputados e de todos os senadores. Então, vamos supor, numa hipótese mínima, vamos supor que só tenham presentes 50% mais um dos deputados. Eles vão votar uma lei complementar. Para aprovar essa lei complementar, é necessário todos os votos dos presentes. Já uma lei ordinária, não. Apenas 50% mais um dos presentes. Numa situação mínima, tá? Então, a lei complementar exige um quórum qualificado. E a lei complementar são aquelas leis, né, em que a Constituição expressamente menciona, ou seja, tal matéria, por exemplo, greve do serviço público, tal matéria deve ser regulamentada por lei complementar. Então, a Constituição determina que aquela matéria, por ser uma matéria especial, uma matéria mais delicada, ela deve exigir um quórum mais específico, um quórum que exige uma participação maior dos deputados e senadores. Nesse caso, então, uma lei complementar poderá autorizar, excepcionalmente, né, os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Então, vamos supor que isso não acontece, né, infelizmente, assim, mas poderia acontecer. Já houve uma vez uma tentativa, só dar um exemplo, para vocês entenderem, visualizarem isso melhor. Houve uma discussão uma vez de uma lei complementar federal, aprovada, portanto, pelo Congresso Nacional, deputados federais e senadores, né, autorizasse, né, excepcionalmente, em determinados aspectos, o Estado do Rio de Janeiro a legislar sobre matéria de direito penal. Mas por que surgiu essa discussão? E que foi até um pedido do Estado do Rio de Janeiro, do governador da época, etc. É porque o que se imaginava, né, e há um certo grau de razão, é de que a característica da criminalidade existente no Estado do Rio de Janeiro era diferente e de uma intensidade diferente da criminalidade existente em outros estados. Então, portanto, ela deveria ser enfrentada com uma legislação específica que atendesse às características
daquele Estado. Isso é o que acontece normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem legislação, tem leis, onde em alguns estados onde há pena de morte, outros não há pena de morte, alguns estados onde a maioridade penal é de 6 anos de idade, olha que loucura, que absurdo, né? Ou 12, ou 14, ou 16, ou 20, ou 21, vai variando de estado para estado. Né? Aqui no Brasil, não, isso é tudo competência da União, é tudo uniformizado. Para não ser, ou seja, excepcionalmente, poderia, então, 50% mais um de todos os deputados federais e todos os senadores, no mínimo, aprovarem uma lei complementar que pudesse autorizar o Estado a legislar sobre determinada matéria de forma excepcional e específica, né? O que foi discutido, então. Então, isso é exemplo. Então, a competência privativa pode ser delegada por lei complementar, segundo o parágrafo único do artigo 22. Já as competências administrativas exclusivas, elas são indelegáveis pela sua própria natureza. E existem mais adiante, por exemplo, vocês vão estudar lá em direito tributário, nas competências tributárias existem determinadas matérias que são indelegáveis. Tá? Então, nesse caso, seria uma competência legislativa exclusiva. Competência exclusiva é a indelegável. Você vai ter as competências administrativas indelegáveis no artigo 21 e vai ter algumas competências legislativas que são indelegáveis, né, lá mais adiante na Constituição, a partir do artigo 150. Aqui no artigo 23, está tratando das competências, né, legislativas privativas, ou seja, elas podem, no artigo 22, desculpa, elas podem ser delegadas. Bom, depois vem o artigo 23, competência administrativa comum, e depois o artigo 24, que fala das competências, e aqui fala lá, vamos ler juntos. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, não menciona o município. Vai participar da competência concorrente por força do artigo 30. Então, dá nota aí, depois a gente vai lá no artigo 30. Então, aqui, no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Agora vem, olha lá, o que eu falei, direito tributário, e aí vem a legislação em matéria de direito tributário lá adiante, no artigo 150, que vai falar que em matéria de direito tributário existem competências legislativas que não podem ser delegadas. O direito tributário não está aqui no âmbito do artigo 22, está no âmbito do artigo 24, porque, óbvio, você tem tributos municipais, estaduais e federais, mas esses tributos também, né, eles são indelegáveis. Então, você tem ou competências exclusivas, né, legislativas exclusivas em matéria tributária, né, uma vez que cada tributo criado por cada esfera pertence a cada esfera da União, lá no artigo 150. Tá? Que são essas competências que aparecem no âmbito da competência concorrente. Gente, se misturar aí, vocês podem perguntar que eu vou explicando. Guilherme, só retomando a pergunta do Gabriel, as competências administrativas comuns pertencem a todos os entes federados. As comuns vão ser exercidas, são aquelas do artigo 21. Faz a leitura do artigo 21. Então, o que está lá? Compete, mentira, artigo 23. 21 é exclusiva da União. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, ali estão todos os entes federados. Claro isso? Competência comum compete a todos os entes federados. Cada um na sua esfera administrativa, cooperando com o outro. Né? Mas eles podem agir simultaneamente. Bom, falamos sobre a competência privativa, né? E como as competências tributárias, depois são competências concorrentes. O que significa competência concorrente? Está lá, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, sobre orçamento, óbvio. Né? Você vai ter as leis orçamentárias fundamentais para que o Executivo possa administrar, ele tem aprovado as leis orçamentárias junto ao Poder Legislativo, tanto no município, né, como no Estado-membro, como na União. Né? Produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, né? Responsabilidade por dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino, desporto, e assim vai.
né? Obviamente não adianta eu ficar lendo aqui, que vocês não vão gravar por isso. Depois façam uma leitura do artigo 21 a 24. E aqui no artigo 24, as competências concorrentes, ou seja, aquelas competências em que a União, os estados e os municípios podem legislar concorrentemente. Mas aqui, então, que vem a questão da legislação da competência concorrente. No mesmo artigo 24, no parágrafo 1º até o parágrafo 4º. Eu vou ler e comentando para vocês, mas depois vocês façam uma leitura vocês sozinhos para ir ganhando uma intimidade com esse parágrafo do artigo 24, os parágrafos 1º a 4º do artigo 24. Olha só, a gente tem, antes eu vou explicar uma coisa importantíssima, que é óbvia, que é lógica, né? Na competência comum, os entes federais, eles agem simultaneamente, né? Um não atrapalha o outro, porque cada um está no seu quadrado, né? Com seus próprios, com sua própria chefia, com suas próprias normas administrativas, etc. Já na competência legislativa, não dá para ser assim. Não dá para ser uma competência comum. Vamos imaginar assim, se a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal pudessem legislar à vontade sobre a determinada matéria, né? E, sobre, por exemplo, sobre o direito ambiental, né? Pode legislar à vontade sobre determinada matéria. E aí, então, como é que vai fazer? Se a União, ela vai, uma lei federal se aplica em todo o território nacional. Uma lei estadual se aplica no território do Estado. Uma lei municipal se aplica no território do município. Então, você tem uma lei federal que legisla sobre determinada matéria de uma maneira. Obviamente, sempre cumprindo a Constituição, sempre respeitando a Constituição, né? Uma lei pode ir além do que a Constituição determina, mas nunca pode ir contra o que a Constituição determina. Pode ir além, é claro, né, que a Constituição está os fundamentos ali, né? É a lei fundamental, ali a base de tudo. Ali tem que observar tudo. Mas você vai além, você vai desdobrar aqueles fundamentos, aquela estrutura, né, aquele alicerce, né, do ordenamento jurídico. Bom, então, nesse caso, vamos supor que todo mundo legislasse livremente sobre direito ambiental, respeitando a Constituição. O que iria acontecer, óbvio, é você ia ter um monte de leis municipais conflitantes com leis estaduais e conflitantes com leis federais. E você perguntar, mas qual lei que eu aplico, então? Então aí a hierarquia, professor. Eu aplico, quando há conflito, eu aplico a lei federal. Não, aí é uma bagunça, né? Porque aí você vai ter que interpretar, falar, essa lei estadual, o legislador, ele exerceu a competência legislativa livremente, aí a União pode legislar detalhadamente sobre tudo, não deixar nenhum espaço para o Estado, não deixar nenhum espaço para o município, né? Enfim, é um caos, né? É uma confusão. Para organizar isso, né, na federação, quando há competências concorrentes, ou seja, quando a União, Estado e município podem legislar sobre o mesmo assunto, você tem que estabelecer algumas regras para que isso funcione adequadamente e evitar o caos jurídico, né? Aliás, caos normativo que já existe um pouco, né? Se a gente pegar a mania que a gente tem de fazer lei para tudo e norma, principalmente norma administrativa para tudo. Se vocês pegarem as normas administrativas, que são os atos administrativos normativos, aquelas normas feitas no âmbito, né, da administração pública, né, então os decretos, regimentos, regulamentos, etc. Nossa, você vai ver que essas normas administrativas feitas no âmbito da administração pública, né, elas vão, às vezes, invadindo leis, invadindo outras competências. Então, tem que ter, a gente, quando vocês forem exercer, né, as funções aí diversas no campo do direito, prestar muita atenção, né, nessa mania, assim, nessa vontade de querer normatizar tudo, achando que a gente vai resolver todos os problemas com normas, e principalmente essa vontade em querer normatizar, principalmente vinda da administração pública. Então, vamos lembrar uma outra regrinha aqui agora. Constituição é a base de tudo. Nada pode ir contra a Constituição. Segundo, as leis, né? As leis federais, elas podem ir além da Constituição, mas nunca contra a Constituição. As leis estaduais, elas podem ir além do que a Constituição estadual determina, mas nunca contra o que determina a Constituição estadual, nem contra o que determina a Constituição federal.
Claro isso? Já as leis municipais, elas não podem ir contra o que determina a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, nem contra o que determina a Constituição do Estado, nem contra o que determina a Constituição Federal. Mas elas podem ir além da Constituição do município, regulamentando o que a Constituição do município ali determina. Tá? Bom, esse é um primeiro passo para a gente começar a caminhar nesse universo delicado, né, e arriscado das competências, né? E aí, gente, quando vocês se formarem, muitos talvez escolham, né, fazer um concurso, né, para procurador do município, procurador do estado, né, procurador federal. Vocês vão auxiliar, por exemplo, no caso da Procuradoria do município, o procurador vai auxiliar ali o prefeito no dia a dia, né, para que o prefeito não cometa nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Então, por exemplo, se o prefeito ele faz um decreto, né, ele vai mandar lá para o parecer da Procuradoria. E o procurador vai chegar e vai analisar o quê? Olha, esse decreto está dentro das competências administrativas do prefeito? Está. Então, ele é constitucional. O conteúdo, né, desse decreto, em algum momento ele foi além do que determina a Constituição do município, a lei orgânica do município, ou ele foi contra alguma lei, né? Então, o trabalho, gente, é um trabalho delicado, interessante. Esse é o trabalho diário, por exemplo, das procuradorias. Né? Um assessor do governador ou do presidente da República, ele vai fazer lá, né, um decreto, vai tomar uma medida, uma decisão, um ato administrativo qualquer, né, durante o seu governo. Né? Ele passa pela Procuradoria e a Procuradoria vai fazer um parecer, fala, olha, você pode fazer isso, né, isso está dentro da sua competência, você não pode fazer isso, porque isso está ultrapassando as suas competências previstas na Constituição. Né? E a mesma coisa acontece no Legislativo. Né? O Legislativo, ele também tem as comissões, tem a Comissão de Constituição e Justiça, né, na União, nos estados, municípios. Essas comissões, os assessores, né, você tem então uma procuradoria também, aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, toda a Assembleia Legislativa tem assessorias, a Câmara Municipal tem assessores também jurídicos que são concursados e que vão fazer esse trabalho. Olha, o prefeito ou os vereadores propõem uma lei. Vai antes lá para os assessores jurídicos verificarem se essa lei está de acordo, se está dentro das competências da Câmara dos Vereadores, se não está indo além, se o seu conteúdo não é inconstitucional, se o seu conteúdo não vai contra a Constituição Federal, não vai contra a Constituição Municipal. A mesma coisa lá o assessor da Assembleia Legislativa, ele vai verificar, olha, isso aqui está de acordo com a Constituição Federal, foi além, mas está de acordo, não foi contra, né? Essa norma, essa lei está violando, né, algum dispositivo da Constituição Estadual, e a mesma coisa no nível federal. Antes do presidente fazer alguma coisa, editar uma medida provisória, né, um decreto, tomar uma decisão de governo, ele vai ouvir os seus assessores jurídicos, né, que vão falar, olha, senhor presidente, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aqui está invadindo, isso aqui é inconstitucional. Né? E aí evita, então, né, um monte de processo. Por quê? Porque se ocorrer uma lei inconstitucional, ou seja, uma lei municipal, estadual ou federal inconstitucional, se ocorrer um ato administrativo do executivo inconstitucional, né, qualquer um de nós, qualquer cidadão que se sinta lesado no seu direito, né, pode recorrer ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário suspender a aplicação daquela lei, né, considerando essa lei inconstitucional. Então, uma lei, um ato administrativo, uma decisão de governo, né, qualquer, né, que seja contrária à Constituição, não tem valor jurídico. E qual é o mecanismo que a gente tem de proteção? Sempre o recurso ao Poder Judiciário. Então, se esses mecanismos, né, de controle prévios de constitucionalidade, que são esses órgãos que assessoram o Executivo, que assessoram o Legislativo, né, que são órgãos jurídicos, pessoas concursadas, competentes para fazer isso. Se esses órgãos falharem, ou se, né, o legislador ou o prefeito, né, não ouvir os pareceres desses órgãos, e mesmo assim insistir em promulgar uma lei inconstitucional, como, por exemplo, o Supremo já disse, né, absurdamente inconstitucional, aquela lei lá dessa bobagem de escola sem partido, aquilo é flagrantemente inconstitucional.
Porque, na verdade, a escola sem partido é a escola com partido único, né? Então, isso ofende a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa, a liberdade de ensino, né? A liberdade de cátedra, isso ofende um monte de dispositivos constitucionais. Então, você teve o parecer ali para a Câmara de Vereadores. Os assessores falaram, olha, vereadores, vocês não podem aprovar essa lei, que essa lei é inconstitucional. Mesmo assim, os vereadores insistem. Aí qualquer cidadão pode levar isso para uma discussão, qualquer pessoa que se sinta ofendida no seu direito, né, pode levar isso ao Poder Judiciário, e o Judiciário tem a obrigação de suspender a aplicação dessa lei, né, de declarar nula, né, ou de suspender a aplicação dessa lei naquele caso concreto, ou então, e lá na frente você tem mecanismo de controle de constitucionalidade, vocês vão estudar ainda em teoria da Constituição. Tá? Então, essa é a função, ou seja, desses órgãos assessores. A mesma coisa se o prefeito, ou o presidente, ou o governador insistir em praticar um ato, ou a presidenta, a governadora, a prefeita, insistir em praticarem um ato inconstitucional. Né? Ele tem seus assessores, né, que vão chegar e falar, olha, não faça isso. Se ele fizer, né, ele vai responder por isso. Né? E a resposta, por exemplo, no executivo, né, pode ser a perda do mandato por crime de responsabilidade. Né? Atentar contra os direitos fundamentais, por exemplo, é crime de responsabilidade. Então, para isso, o presidente, os governadores, governadoras, prefeitos têm assessores que ele vai consultar sempre, né, para verificar se não está agindo contra a Constituição, se aquilo é competência dele, não é competência dele, se o conteúdo daquela norma administrativa, daquela decisão não é contra a Constituição, né, se pode ser feito. Certo? Então, e aí vamos lá no artigo 24, está lá. No âmbito da legislação concorrente, e aí então esse trabalho lá dos assessores legislativos, um trabalho muito interessante. Como você tem a União, Estado e município legislando sobre a mesma questão, né, você precisa, então, estabelecer regras para que não tenha aquele atropelo, aquela confusão. Né? E aí, então, nesse caso, no âmbito da legislação concorrente, parágrafo 1º, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Preste atenção nisso. Então, quando a União, no caso de competência concorrente, direito tributário, por exemplo, né? No caso da competência concorrente, a União vai estabelecer normas gerais, são os princípios, ou seja, são aquelas normas que se aplicam a... Hã? Aí vocês estão brincando comigo. Competências administrativas comuns? Sim, gente, lê o artigo. Vocês estão brincando que vocês estão gozando na cara? Lê lá o artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos os entes federados. Então, voltamos lá. No âmbito da legislação concorrente, a legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Olha, então, quando a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, né, o município por força do artigo 30, porque o município não está expresso aqui no artigo 24. Né, quando, no âmbito da legislação concorrente, a competência limitar-se a estabelecer normas gerais, ou seja, a União, nesse caso, vai estabelecer os princípios. O que são princípios? São aquelas normas gerais, são aquelas situações abrangentes, são princípios que orientam as outras normas, né? São princípios que orientam a elaboração das regras. Né? Vou dar aqui um exemplo, buscando os princípios fundamentais da Constituição. Né? Vamos lá, no iníciozinho da Constituição, e vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então, aqui vem os fundamentos, os princípios que fundam a Constituição brasileira, que fundam a República Federativa do Brasil, e tudo que vai ser feito, todas as leis que serão elaboradas, devem observar esses princípios. Aí vem a ideia da soberania. Ou seja, quando o executivo age, ele não pode agir contra a soberania nacional.
né, entregar o petróleo, destruir a Petrobras, destruir o Banco do Brasil, etc. Ou seja, isso é contra a Constituição. Né? Quando o Legislativo for fazer uma lei, ele não pode não observar o princípio da soberania nacional, né? O princípio da cidadania, o princípio amplo, né? Da dignidade da pessoa humana. Esses princípios, então, os princípios, eles estão regulando diversas situações, enquanto as regras estão regulando uma situação específica. Não, depois. Deixa eu só terminar, que isso não termina nunca. Peraí. Então, os princípios estão regulando, eles se aplicam a várias situações. As regras, eles se aplicam a determinadas situações específicas. Tá? Então, vamos pegar outro exemplo aqui da Constituição. Lá no artigo 170 da Ordem Econômica. Muito interessante isso aqui. Olha, por exemplo, quando o Poder Executivo for tomar uma medida de política econômica, quando ele for propor uma lei de política econômica ao Legislativo, ou quando o Legislativo, lá internamente, algum deputado ou senador propõe alguma lei, né, que diz respeito à economia, à política econômica, né? Essa lei, ou essa medida, ou essa proposta de lei feita pelo Executivo, ela tem que levar em consideração os princípios da ordem econômica. Isso aqui são princípios setoriais. Ele tem que levar em consideração os princípios da ordem econômica. Né? Quais são os princípios da ordem econômica? Olha lá, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Então, nós temos aqui uma ordem econômica social no Brasil. É uma Constituição social e democrática. Então, você não pode só pensar na livre iniciativa e esquecer do trabalhador. Ou só pensar no trabalhador e esquecer da livre iniciativa. Esses são dois fundamentos. Toda lei, toda ação tem que levar em consideração o interesse do trabalhador e o interesse, né, do empreendedor. É o que está aqui no texto. Né? Então, é um capitalismo social. Tem que preservar os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, etc. E tem, por fim, assegurar a todos, né, empresários e trabalhadores, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Olha, se o Executivo propõe uma medida provisória ou uma lei, né, ou toma medidas de política econômica que não observem o artigo 170, essa medida é inconstitucional. E isso pode sofrer e deve sofrer controle de constitucionalidade. E aí deve observar, lá de novo, soberania nacional, lá de novo, né? Propriedade privada, respeito à propriedade privada, está aí a base do capitalismo, função social da propriedade, está aí a base, né, social, a base do capitalismo social, né, de um Estado social, livre concorrência, então evitar a concentração de riqueza, por exemplo, uma medida que defenda apenas a transferência de recursos só para as grandes empresas e abandone a microempresa e pequena empresa. Essa medida do governo, ela é inconstitucional. Né? Por quê? Porque ela deve proteger a livre concorrência. Ela deve dar oportunidade aos micros, aos pequenos, aos médios concorrerem e poderem se tornar um dia também grandes. Né? A defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. Então, medidas de um executivo, né, que represente a destruição da floresta, etc., também são inconstitucionais. E aí segue. Depois faça uma leitura. Isso aqui são princípios. Eles aparecem como princípios que informam as regras e as ações do governo. Toda vez que o governo for fazer uma norma administrativa, no âmbito da administração pública, um decreto, por exemplo, né, toda vez que o governo for tomar uma medida, né, de política econômica, de política de governo, toda vez que o legislativo for elaborar uma lei, né, ele tem, for fazer frio, né, for elaborar uma lei, ele tem que tomar, ele tem que observar esses princípios. Então, os princípios, né, são normas jurídicas que informam a interpretação da regra. Né? São normas que se aplicam a diversas situações. Enquanto a regra, ela se aplica a uma situação específica. Por exemplo, se a gente voltar lá na ordem econômica, vou citar uma regra que não existe mais, né, mas que era muito interessante, é uma pena que ela foi retirada, que é aquela que estabelecia, né, que a taxa de juros anual deveria ser de 12%. Isso é uma regra. Né? Ou seja, está regulando. Se você emprestou dinheiro,
o máximo que você pode cobrar por ano é de 12%. Isso é uma regra. A regra, o grau de aplicação delas é bem restrita, bem pequeno. Né? Ela se aplica àquela situação específica. Matar alguém, não, isso é uma regra. Né? Não pode matar, e vem a pena, etc. Então, já o princípio ele se aplica a diversas situações. Toda hora que você for aplicar uma regra, se aplica simultaneamente os princípios. Voltamos, então, ao parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, princípios, que vão justamente ser aqueles princípios que vão ser observados quando o Estado-membro do Distrito Federal for legislar sobre o assunto e quando o município também. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Tá? Bom, óbvio, essa é a ideia da legislação concorrente. Então, a União estabelece normas gerais, o Estado-membro, no momento em que ele for elaborar a sua lei sobre matéria de competência concorrente, essas matérias do artigo 24, ele tem que verificar se as suas normas, que têm característica suplementar, ou seja, elas vão suplementar a lei federal. Então, ela tem que ser elaborada respeitando, ou seja, nos limites das normas gerais que a União estabeleceu. Então, a União estabeleceu as normas gerais, vem o Estado e estabelece as normas específicas, de caráter suplementar, ou seja, observando aquelas normas gerais. Bom, aqui o negócio complica um pouquinho, mas não complica muito, não. Então, vamos acompanhar. Depois vocês podem assistir de novo esse vídeo, né? E essa questão, justamente a questão era mais assim, detalhadas, mas que mostra muito o trabalho que vocês vão ter quando se formarem, né? Como advogados, como procuradores, como juízes, vão ter que analisar a lei nessa complexidade bonita, né? Da interpretação sempre sistêmica da lei. A gente nunca aplica a lei pensando um artigo lá no meio de outros, não. Esses artigos têm que ser lidos dentro do contexto, né, daquela norma, daquela lei, que tem que ser interpretada segundo o que diz a Constituição, seus princípios, regras e os valores constitucionais, observando, buscando ainda a jurisprudência. Né? É um trabalho bonito, um trabalho delicado, cuidadoso a ser feito. Né? Então, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Bom, o que acontece aí, então? Se a União não fez a lei ainda sobre aquela matéria, né, sobre a matéria do artigo 24, se a União não fez a lei estabelecendo normas gerais, isso não impede que o Estado faça. E, nesse caso, como não tem os limites, né? Ou seja, aquelas normas gerais da lei federal, a lei federal ainda não foi feita, o Estado vai exercer uma competência, que é uma competência concorrente plena. Ela não é suplementar porque não tem algo ainda a ser suplementado. Né? Ela é uma competência, portanto, plena. Entendeu? Agora vem o parágrafo seguinte, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal. Então, isso significa, se depois que o Estado legislou sobre a matéria de competência concorrente, né, e legislou de forma plena, por quê? Porque não legislou de forma suplementar, porque ainda não existia a lei federal a ser suplementada. Se depois que ele legislou, a União resolve fazer uma lei com as normas gerais, nesse caso, né, aquelas normas da lei estadual que contrariarem as normas gerais da lei federal serão suspensas. Veja bem, elas não serão revogadas. Isso aqui, gente, quando vocês fizerem concurso público, isso aqui cai para pegar, porque é um detalhezinho importantíssimo. Parece sutil, mas ele é fundamental, faz toda a diferença. Então, veja bem, o Estado exerceu competência plena. Por quê? Porque não existia ainda uma lei federal estabelecendo normas gerais. Então, ele não tinha como fazer uma competência suplementar. Ele pode legislar. Né? Mas depois, a União resolveu fazer uma lei federal, né, sobre isso. Nesse caso, então, as normas da lei estadual que contrariarem
a lei federal, as normas gerais da lei federal, serão suspensas. Não serão revogadas, nada disso. Elas continuam, o que significa o quê? Elas continuam válidas, mas elas não podem ser aplicadas. Elas continuam válidas, mas não podem ser aplicadas porque elas contrariam as normas gerais da lei. E como? E por que isso? E como isso é justamente para demonstrar que não há hierarquia entre União e Estado. Não há hierarquia entre uma lei federal e uma lei estadual. Aqui significa uma forma de convivência. A Constituição estabeleceu uma forma de convivência da lei federal com a lei estadual. E essa convivência vai significar, olha, uma lei federal não vai nunca revogar uma lei estadual. Uma lei federal nunca vai revogar uma lei municipal. Né? Uma lei federal só pode revogar uma lei federal. Uma lei estadual só pode revogar uma lei estadual. Uma lei municipal só pode revogar uma lei municipal. Agora, para estabelecer essa convivência, que a Constituição, então, reservou espaço. A lei federal, no caso de competência concorrente, faz norma geral, a lei estadual vai suplementar, para não gerar conflito. Né? Então, isso, veja bem, se o Estado-membro desrespeitar isso, não significa que ele está, que aquela lei estadual ela é ilegal, ela não está subordinada à lei federal. Significa que aquela lei estadual que não observou o dispositivo aqui da Constituição, que eu estou lendo agora, né, do artigo 24, ela é inconstitucional. Ela feriu foi a Constituição, que disse que não há hierarquia, mas no caso de competência complementar, né, se vier uma lei federal superveniente após a elaboração da lei estadual em matéria de competência concorrente, deve, então, o Estado suspender a aplicação desses dispositivos da lei estadual que não combinam com as normas gerais da lei federal. Tá claro? Logo, então vamos complicar mais um pouquinho isso aqui, mas não é complicar, não. É simples. Depois vocês leem de novo esse parágrafo, assistem de novo o vídeo, isso é muito importante. Olha só como é que é rico o negócio. Nós estamos aqui já há mais de uma hora. Nossa Senhora, nós já estamos acabando. Nós estamos há mais de uma hora em 4 artigos da Constituição. Né? Olha como é que é rico isso, olha como é que é interessante isso. Então, agora, então, só mais um ponto, mais uma questão, que se vocês começarem a pensar sobre o assunto, vai surgir esse questionamento. Professor, e se você teve a lei estadual, foi feita aqui no tempo 1. Essa lei estadual, né, ela exerceu competência plena porque não existia a federal. No tempo 2, veio a lei federal. E essa lei federal, a lei estadual, tem incompatibilidade com alguns princípios dessa lei federal que veio aqui. Então, logo, né, esses dispositivos da lei estadual são suspensos, a aplicação é suspensa. Não são revogados. Por quê? Porque lei federal não pode revogar a lei estadual, porque não há hierarquia entre União e Estado-membro, é uma federação. Mas depois, no tempo posterior, veio uma outra lei federal. E essa outra lei federal, Lei Federal 2, revogou a Lei Federal 1. E essa Lei Federal 2, uma lei federal pode revogar uma lei federal, claro. Uma lei estadual revoga uma lei estadual, uma lei municipal, etc. Né? Então, essa lei federal, que veio depois, né, ela revogou a Lei Federal 1, e essa Lei Federal 2, ela se tornou compatível com aquela lei estadual. Ela agora ela não é mais incompatível com aqueles dispositivos da lei, com aquelas regras da lei que tinham sido suspensas. Logo, como essa lei estadual não foi revogada, ela foi simplesmente suspensa, ela volta a ter a aplicabilidade. É isso. Eu acho que depois vocês vão assistir de novo isso. Recomendo aos seus colegas de assistir, né, de novo, né, essa aula, esse vídeo, com a Constituição aberta do lado, que não é difícil, não, é fácil. Parece assim, quando a gente explica, parece emaranhado, uma confusão, etc. Eu não, espero que eu consiga explicar, né? Eu desfazer, eu diminuir, né, esse emaranhado, mas não é não. Depois que a gente vai entendendo. E isso, gente, é a riqueza e a complexidade de nossa federação, né?
Nossa federação é uma das mais complexas. Bom, o Iago trouxe aqui, a concorrência entre as competências legislativas é resolvida com o detalhamento de cada competência pelos entes federados. Como se cada ente... Isso, então é isso. Então, a concorrência ela é resolvida dessa maneira. A União estabelece norma geral, em caso de competência concorrente. O Estado-membro estabelece, então, as normas específicas, observando a lei federal. E aí, então, lá no artigo 30, olha lá, artigo 30, vamos lá. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É amplo isso aí. Né? O que é interesse local? Isso aí, então, a gente tem que ir na jurisprudência, na doutrina, nos livros, direito municipal, direito constitucional, né? Legislar sobre assuntos de interesse. E inciso 2, olha lá, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Esse inciso 2, então, do artigo 30, insere o município lá no artigo 24. Diz que o município também pode legislar concorrentemente. Mas, nesse caso, essa competência concorrente do município será sempre suplementar à lei federal e à lei estadual. O que significa, então, mais uma coisinha, que o município, quando ele exerce a competência concorrente, ele não pode exercer a competência concorrente plena. Por quê? Porque ele só vai exercer essa competência concorrente de forma suplementar. Ou seja, precisa existir a lei estadual, precisa existir a lei federal, para que ele, então, suplemente, trazendo para as especificidades do município aquilo que já está na lei estadual e aquilo que já está na lei federal. Já a lei estadual, não. Por mandamento expresso do artigo 24, se não há ainda a lei federal, ele não tem como exercer a competência suplementar, ele pode exercer uma competência concorrente plena. Mas depois que vem a lei federal, as normas da lei estadual, que por acaso contrariarem a lei federal, serão suspensas. Claro? Então, revisitem isso, né? Interessante. Isso aí, gente, olha, quando vocês forem fazer concurso, vocês vão tirar de letra, porque depois que a gente entendeu, e como disse, a nossa função, gente, não é decorar. A gente precisa decorar esse texto. Né? A função é entender. Se a gente entende, a gente guarda. Né? A função é, inclusive, entender criticamente, que a gente guarda mais fácil ainda, né? Quando a gente entende os problemas e tudo. E aí, então, quando vocês forem consultar, vocês já vão saber interpretar. Né? E vão saber, olha, isso aqui significa isso, vocês já podem assessorar, né, o prefeito, o governador, né, a prefeita, a governadora, ou a presidenta, ou o presidente, né, para que eles não façam, né, nenhuma medida inconstitucional, já podem assessorar os legisladores do município, nos estados, né, para que eles não façam nada inconstitucional, né, e na União também. Bom, esta incoerência entre as normas entre o Estado e a União pode ser resolvida também com uma adaptação do Estado? Pode o Estado, o Legislativo, resolver fazer uma outra lei, problema nenhum. Né? Ou simplesmente suspende a aplicação daquilo. O que deve ser feito, aí o papel lá da Procuradoria que eu falei. Né? Aquele procurador estadual vai chegar e falar, olha, na hora que o governador for aplicar uma lei, né, ele vai chegar e falar, olha só, senhor governador, presta atenção, vai fazer um parecer, vai assinar, entregar para o governador, né? O governador vai chegar, vai ler e falar, olha, na hora que o senhor for aplicar essa lei aqui, né, preste atenção, porque a lei federal mudou, né? E agora que há uma lei federal nova, e que agora esses dispositivos da lei estadual, né, não podem mais ser aplicados. Ou ele vai chegar ao contrário e falar, olha, senhor governador, antes o senhor não podia aplicar esses dispositivos, porque aquela lei federal não deixava, né, as normas gerais. Mas agora vem uma outra lei federal que deixa. Então, agora, esses dispositivos que estavam suspensos, você pode aplicar de novo. Entendeu? Então, é essa questão. Tá, peraí. Rodrigo, só aqui para ser justo na hora, tinha uma outra questão que ficou pendente aqui no meio do caminho. Explico a característica... Essa é rapidinho. Tá? Explico a característica essencial do Estado Federal que o diferencia de todas as outras formas de Estado. É justamente a existência do poder constituinte decorrente.
ou seja, a possibilidade que o Estado tem de elaborar a sua própria Constituição, de se auto-organizar, né, respeitando a Constituição Federal. Ou seja, o Estado-membro não está subordinado à União. O governador não está subordinado ao presidente. O prefeito não está subordinado ao governador nem ao presidente. Então, o que marca o federalismo é essa inexistência de subordinação. E é a capacidade que os Estados-membros têm de fazerem sua própria Constituição, se auto-organizarem, respeitando a Constituição Federal é do Estado Federal, não é da União, não. A União tem um poder constituinte derivado de emendar a Constituição Federal. Mas a Constituição Federal ela é soberana, ela é elaborada pelo poder constituinte originário, né? Então, o Estado-membro tem um poder constituinte decorrente, que é esse poder de elaboração da sua Constituição Estadual, observando, né, o que diz, então, que ele não está mais organizado pela União, não é subordinado pela União. Coisa que no Estado regional, né, existe essa hierarquização. No Estado unitário existe essa hierarquização. É a mesma coisa no município. O município no Brasil passou a ser ente federado só a partir de 88. Por quê? Porque antes de 88, né, os municípios eram organizados por uma única lei ordinária estadual. Olha a subordinação aí. Uma lei ordinária estadual organizava os poderes do município e dizia como que ia funcionar o poder executivo e legislativo do município. O município não tinha capacidade de auto-organização. A partir de 88, o município recebe competência decorrente, ou seja, competência constitucional decorrente, que é a competência de se auto-organizar, de se autoconstituir, de elaborar sua própria Constituição, que é chamada de lei orgânica do município. A partir daí, então, em vez de você ter uma lei orgânica municipal feita pelo Estado para todos os municípios, o que marca essa subordinação política do município ao jurídica, né, constitucional do município ao Estado, né, isso deixa de existir, porque agora cada município vai poder elaborar sua própria Constituição municipal, organizar seu poder executivo e organizar seu poder legislativo, observando a Constituição Federal. Né? Então, essa marca, é isso que difere a existência de um poder constituinte decorrente, a capacidade de auto-organização, né, dos municípios. Bom, então, joia. Rodrigo, pode colocar a sua pergunta aí, vamos lá. Eu pergunto o seguinte, professor, eu estou lendo um livro, vou ler um livro do jurista brasileiro José Pedro Galvão de Souza, chamado O Estado Tecnocrático. Nesse livro ele faz uma crítica muito ferrenha não só falando que não pode se constituir regimes totalitários, não somente pela evidência, né? Por exemplo, um nazismo, um fascismo, mas também pode existir governos autoritários, né, que não são legítimos porque possuem, na verdade, não é o governante evidente ali que governa, é um poder financeiro internacional, as empresas, os governos internacionais, etc., que vão estabelecer esse governo. Então, ele fala no Estado tecnocrático isso. E eu vejo isso muito no sentido de ter um império das leis e que as leis sejam burocráticas nesse sentido, ou seja, você não tem como mexer muito com aquilo, ter que ter necessidade de lei para regular tudo, toda a vida social. Então, eu faço a pergunta no seguinte sentido: a gente pode consolidar um Estado fora desse estilo de Estado tecnocrático, de um Estado mais regulador assim da vida das pessoas e constituir um Estado mais social, né, mais transparente, mesmo dentro dessa Constituição tão burocrática? Uhum. Olha, pode e devemos, né? Mas vamos sim, então, vamos por partes. Olha só. A primeira, é possível, nós já discutimos a diferença entre Constituição e democracia. Então, é possível você ter um sistema constitucional dentro da lei, mas autoritário. Pode. Não democrático. O Estado liberal era assim. E aí é que vem as questões. Aí as coisas complicam, né, um pouco. Por exemplo, o Estado liberal, ele é um Estado que desburocratizou a ação empresarial. Né? Ele é um Estado que cuidava só do poder de polícia, né, e das Forças Armadas, só. Ele é, então, extremamente desburocratizado, deixava o empresário livre.
Só que essa liberdade total que foi dada pelo Estado para o empresário fez com que houvesse um abuso, né, do poder econômico, que fazia com que as pessoas trabalhassem 16 horas por dia, não tinham aposentadoria, não tinham direitos trabalhistas, recebiam um salário ridículo, etc., que foi o que a gente viu no período do Estado liberal, a gente já estudou isso no decorrer do século XIX e início do século XX. Ou seja, esse Estado policial, né, que não é pequeno, então, de falar, o Estado norte-americano é um Estado pequeno, é muito maior que o Estado brasileiro. O orçamento do Estado norte-americano é muito maior que o Estado brasileiro. Só que ele gasta esse dinheiro em segurança, forças policiais, segurança interna, sistema de segurança interna, de inteligência interna, né, Homeland Security, etc., FBI, né, agências internas, e segurança externa, forças armadas, isso é tipicamente liberal. Né? O Estado liberal ele foi chamado também já no passado de Estado gendarme, né, aquele Estado que cuida da segurança interna, proteção à propriedade privada, ao empreendedorismo, etc., e da soberania externa. Então, ele é um mega Estado super burocrático na estrutura de segurança. Mas ele é super desburocratizado, né, na área empresarial. E ausente na área trabalhista, o que faz, então, com que as pessoas não tenham segurança no trabalho, não tenham legislação trabalhista, etc, etc. Então, quando a gente vai montar, né, uma estrutura de Estado, a gente tem que pensar tudo isso. E a ideia, né, é que ela seja democrática, que as pessoas, então, democraticamente discutam, né, qual é o modelo de Estado que eles querem. Olha, eu quero um Estado forte na segurança e fraco na saúde? Eu quero um Estado forte na saúde e fraco na segurança? Eu quero um Estado... Enfim, aí você vai pensando nos modelos de Estado, e é justamente isso que resulta da Constituição. Né? Bom, esse é o primeiro ponto. Esse Estado, ele pode se tornar, né, um Estado super burocratizado. Então, alguns Estados também se tornaram super ou hiper burocratizados. Agora, veja bem, a existência de um Estado, voltar ao Estado liberal, ele é forte no setor de segurança e forças armadas e inexistente na área de saúde, educação e previdência, tudo é privado. Ele não regula a economia, não se preocupa com a questão social, etc. Você já passa a ter alguns estados, como o Estado socialista. O Estado socialista ele é forte nos dois sentidos. Ele é forte no setor de saúde, segurança, previdência, etc., e forte também no setor de segurança, né? Segurança externa e interna. Então, é um Estado grande, porque ele é forte na área de direitos sociais e forte na área de segurança. Você pode escolher alguns estados optaram por ser fortes, por serem fortes na área de saúde e educação. Estado social. Por exemplo, você pegar o norte da Europa, Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, né, Suíça. Esses estados, né, Suíça não está na Escandinávia, não, mas Suíça é um exemplo de estado social. A Alemanha também é um exemplo de estado social. Né, Holanda, enfim, mas vamos pegar a Escandinávia, que isso é mais claro para a gente trabalhar, porque senão a gente começa a trabalhar nuances diferentes de outros estados que vêm no restante da Europa. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Né? Lembrando aí que Dinamarca ainda está ali no continente, mas lá já, né, são os vikings ali, mas já estão pertinho ali dos três que estão na Península Escandinávia ali, que é a Noruega, a Suécia e a Finlândia na fronteira com a Rússia. Esses estados, eles já optaram o quê? Por um sistema universal, um Estado forte na saúde pública, na educação pública e previdência social, que deve ser universal e gratuito. E eles usam, então, toda a carga tributária para isso. E é um Estado que, ao mesmo tempo, respeita as liberdades individuais. Então, ele não é um Estado securitário, ou seja, com serviço secreto, super... Claro que tem que ter, claro que tem. Né? Tem. Né? Investe em armamentos, tem fábrica de aviões, inclusive a Suécia vendeu os aviões. Vendeu já para o Brasil aqueles aviões? Já, né? Já encomendamos. Eles têm, sim, mas é menos. Né? Então, aqui você tem um Estado forte na área de saúde, educação, previdência, e um Estado forte, mas não tão forte na área de segurança, etc. Né? Agora, isso é a gente pegar aqueles três modelos, né, de Estado. Agora, você tem a questão da burocracia, que eu tenho pavor, né? Eu tenho pavor de controle, gente. Eu sou um professor de teoria do Estado anarquista, mas assim, isso conversa depois. Né? Mas esse Estado, né, ele cria uma burocracia. A burocracia, ela é necessária. A palavra burocracia ficou algo assim repugnante para nós, né, porque a gente sofre com a burocracia. Mas a gente só sofre com a burocracia quando ela funciona mal, né, ou quando ela não é do tamanho adequado. Toda empresa privada, uma grande empresa privada, ela tem que ter uma estrutura burocrática.
Uma média empresa tem que ter uma estrutura burocrática. A questão da estrutura burocrática é que ela seja, né, do tamanho certo. Nem grande demais para infernizar a vida da gente, nem pequena demais para fazer com que o sistema não funcione. E a empresa vá à falência ou o Estado não atenda os direitos, não ofereça os direitos que ele tem obrigação de oferecer no Estado social. Então, acho que a questão da burocracia aí é você ver a medida certa dessa burocracia, para que ela não seja capaz de infernizar a nossa vida, né, mas também seja capaz de permitir que a gente tenha acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, o que significa que você tem que ter uma estrutura administrativa funcionando de maneira adequada no tamanho certo. Nem pequena demais, nem grande demais. Isso vale para o Estado, isso vale para a empresa, né? A adequação e a eficiência. E a gente vê isso muito, né, também em muitos países, onde, inclusive aqui no Brasil, né, por exemplo, a Receita Federal funciona maravilhosamente bem. Né? É uma burocracia bem... Né, ninguém escapa do imposto de renda. Né? Então, ali você tem um Estado extremamente eficiente, onde o governo quer que o Estado seja eficiente, o Estado é eficiente e pode ser eficiente. Né? O problema é que, muitas vezes, os governos passageiros não querem que o Estado seja eficiente, ou propositalmente ele seja ineficiente. Por exemplo, o sistema de SUS. O SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Né? Ele funciona muito bem em alguns lugares, muito mal em outros lugares, mais ou menos em outros lugares, mas é um sistema gigantesco. Né? Se quiser que funcione bem, ele funciona bem, como em muitos lugares ele funciona. Cirurgias de riscos, transplantes, só são feitos pelo SUS aqui. Agora, né, muitas vezes há um interesse de que não funcione bem. Por quê? Porque você quer entregar o setor de saúde para o setor privado lucrar e acabar com a saúde pública. Então, aí, propositalmente, o Estado retira recursos do SUS, faz com que o SUS funcione mal, paga mal os médicos, os enfermeiros, né, e aí então, você compromete o adequado funcionamento daquele sistema. Tá? Agora, Rodrigo, só ainda acrescentando, né, a questão do tamanho da Constituição, isso também é muito relativo. Há muitas vezes as pessoas costumam falar, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição pequena, principiológica. Né? Não. Talvez a Constituição dos Estados Unidos seja uma das maiores do mundo, junto com a Constituição inglesa. Porque quanto menor o texto da Constituição, maior a possibilidade de interpretação pelo judiciário. Então, aí, o que acontece é que a norma constitucional ela se desloca do legislativo para o judiciário. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não vai conhecer a Constituição norte-americana lendo o texto da Constituição. Né? A gente só vai conhecer a Constituição norte-americana descobrindo como que a Suprema Corte norte-americana lê aqueles 7 artigos e 27 aditamentos da Constituição norte-americana. Ou seja, a gente tem que ler toda a jurisprudência. É a Suprema Corte, na verdade, que vai dizer o que é a Constituição norte-americana. Se a gente pegar o texto da Constituição norte-americana e ler, a gente não vai saber nada da Constituição norte-americana. Por quê? A gente vai jogar os nossos conceitos, né, que estão dentro da nossa cabeça, naquele texto que foi ainda traduzido e que foi ainda escrito em 1787. Então, quando você fala igualdade perante a lei, a gente vai trazer o nosso conceito, pessoal, e não o conceito da Suprema Corte. Quando a gente falar, e aí por diante. Então, a Constituição norte-americana é enorme, por quê? Porque elas são livros e mais livros de jurisprudência. Porque é a interpretação que, principalmente, a Suprema Corte faz do texto constitucional de 1787. E aí tem Igual a inglesa, né? Oi? Igual a inglesa, né? A inglesa tem muita Igual a jurisprudência, inglesa. né? A inglesa, ela ainda é mais complicada, porque a inglesa, ela não tem um texto sistematizado, codificado, né? Então, são várias leis esparsas. A Constituição inglesa ela é feita de um tripé, né? Que são as leis esparsas de matéria constitucional, ou seja, organização e funcionamento do Estado, declaração de direitos, então, são aquelas leis esparsas, né? Juntando com as decisões judiciais, que são Constituição, só que são as leis esparsas de matéria constitucional, decisões judiciais que interpretam aquelas leis, atualizam a leitura daquelas leis para um determinado momento histórico, né? E ainda os acordos verbais feitos pelos parlamentares ingleses. Isso é sensacional, né? É uma sociedade, uma cultura onde se confia muito na palavra. Isso é muito legal. Um tempo eu estudei, depois voltei, né, na Inglaterra, quando estava fazendo meu doutorado, depois voltei depois para fazer palestra, né? E a gente vê como que é uma sociedade. Agora, infelizmente, mais recentemente, isso deixa de existir por causa
da sociedade securitária que a gente vive, medo de terrorismo, desigualdade, violência, tá? Aí isso vai acabando. Mas, assim, na primeira vez, até a segunda vez, a gente via isso com muita clareza. As pessoas confiam na palavra, na sua palavra. Você falar que é isso, é isso. Mas se você mentir também e a pessoa descobrir, aí dançou geral. Então, você tem, por exemplo, normas constitucionais não escritas, que são os acordos verbais, né? São aquelas Constitutional Conventions, são os acordos verbais feitos pelos parlamentares ingleses. A Constituição inglesa é maior ainda que a norte-americana. A norte-americana ainda tem um texto de 7 artigos e 27 aditamentos que ainda, né, centraliza as interpretações. Né? Então, essa questão do tamanho da Constituição é uma ilusão também. Quanto maior o texto constitucional, mais reduz a possibilidade de mutação interpretativa, mas não elimina. Você tem que ter a mutação interpretativa, né? Mas você reduz o papel do judiciário e amplia o papel do legislativo, em fazer emendas textuais, suprimir texto, acrescentar texto, etc. Já, quanto menor é o texto, maior é o papel do judiciário, maior é o papel da interpretação. Mais esse texto tem que ser atualizado. E mais, então, para a gente ter acesso e compreender qual é a interpretação que se faz, a gente tem que ir até as interpretações constitucionais, até a jurisprudência. Então, tudo isso, gente, é complexo, porque é um emaranhado, né, de relações entre judiciário, legislativo, né, texto, e texto feito no judiciário, texto feito no legislativo, que não significa segurança. Agora, no final de tudo, aí também, né, concordando com a sua pergunta, Rodrigo, eu acho que, para mim, o que eu acredito que possa permitir mais liberdade e mais democracia é descentralizar radicalmente o poder. Deixar que o poder local, que nós, no município, livremente possamos estabelecer nossas leis, nossos princípios, nossos valores, né, discutir, rediscutir isso livremente, né, com menos controle sobre a nossa vida, com menos... eu tenho pavor desse controle, né, com menos poder central e mais poder local, democrático, horizontal, onde todo mundo possa participar livremente da construção do dia a dia, do seu dia a dia, da sua vida, né, da proteção dos direitos, obviamente sempre respeitando, né, mínimos direitos que são, ou que podem ser universalizáveis, ou mínimos direitos que são, né, pertencentes ao povo brasileiro. Então, ali, aquele mínimo das liberdades individuais, né, garantir minimamente saúde, educação, previdência, moradia, segurança. Né? Então, esse mínimo, ele tem que ser estabelecido, né? Que é justamente a ideia de segurança social e liberdade. Agora, para além disso, deixa que a gente faz no poder local, no espaço local. Né? É isso, espero ter respondido a sua pergunta e a dos colegas, né? Nosso tempo já ultrapassou, né? Mas a gente estava com saudade. Eu vou deixar gravados também para quem não pôde assistir, para que vocês quiserem rever. É muito importante essa discussão desses detalhezinhos, né, que são delicados, mas que fazem toda a diferença, né? Inclusive para quando vocês se formarem, se vocês forem assessores de prefeitos, governadores, vão levar à prisão o prefeito, o governador, o presidente. Né? Assessorá-los, evitar que eles descumpram a Constituição e descumpram a lei. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Não acabou o tempo. Grande abraço para todos, beijo, abração. Amanhã, então, a gente continua. Falou? Até mais, Vitor. Abração. Alô, Daniela. Até mais. Mais, Iago. Grande abraço a todas e todos e todas.